Olá, pessoal! Estamos de novo aqui com mais uma aula remota. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os impedimentos do casamento. A gente já falou um pouquinho por alto sobre os impedimentos do casamento, mas hoje a gente vai falar mais a fundo, tá? Sobre os impedimentos e as causas suspensivas do casamento. Muito bem. Existem alguns requisitos que são essenciais para o casamento. Antigamente, né, no antigo código, o que prevalecia muito era a diferença de sexo. E se a gente for levar em consideração referente ao Código Civil e à Constituição Federal, ainda está em vigor a diferença de sexo para o impedimento do casamento, para o requisito essencial do casamento, tá? Mas a gente já sabe, inclusive a gente já viu, né, em aulas anteriores, quando tratamos sobre o casamento homoafetivo, nós vimos que há a possibilidade do casamento com base na resolução da CNJ, né, que hoje eu posso efetuar o casamento com pessoas do mesmo sexo, né? Bom, um outro requisito que é essencial para o casamento é o consentimento. Lembra que eu falei para vocês que aquela situação em que os cônjuges são questionados, você aceita fulano de tal como seu legítimo esposo, e a mesma coisa com mulher, né? Como sua esposa. Então, essa expressão de vontade é um requisito essencial para o casamento. E o último requisito essencial para o casamento é a celebração na forma da lei, né, de portas abertas, perante o público, com 2 testemunhas, tudo isso também a gente já estudou. Bom, esses requisitos que eu acabei de mencionar, eles são cumulativos. Na falta de um, o casamento ele é inexistente. Há outros requisitos que devem ser observados para a validade e regularidade do casamento. O objetivo é evitar as uniões que possam, de algum modo, ameaçar a ordem pública, pois na observância de algum desses requisitos pode gerar nulidade do ato, ou seja, nulidade do casamento. Se a gente for fazer uma pequena comparação, o Código de 1916 ele enumerava 16 impedimentos no artigo 183 do Código Civil de 1916, tá? Mas hoje a gente vai tratar do Código Civil de 2002, que ele considera impedimentos apenas os dirimentos absolutos, aqueles que evitam uniões que possam, de algum modo, ameaçar a ordem pública, resultando de circunstâncias ou fatos impossíveis de serem supridos ou sanados, tá? Então, assim, quando eu falo de impedimento, ele não tem condições de resolver, ele não tem condições de sanar, não tem condições de resolver aquele fato, aquele ato, para poder o casamento existir. Não há possibilidade, tá? Os relativamente dirimentes, né, com a falta de idade mínima para casar e a ausência de autorização por seu representante legal, foram deslocados do capítulo relativo à invalidade do casamento como causas de anulabilidade. Então, se alguém não tem condições de casar por falta de idade, ou seja, não tem a capacidade núbil, isso é uma causa de anulabilidade, tá? E não necessariamente um impedimento, porque se caso houver o casamento, eu posso anular. E isso a gente vai encontrar quando a gente falar também sobre casamento anulável, casamento nulo. Isso a gente tem previsão lá no artigo 1550 do Código Civil, anulável, e o nulo, 1548 do Código Civil. Vocês podem dar uma lida lá nesses 2 artigos, mas vamos tratar isso também mais para frente, tá? Os proibitivos ou meramente impedientes, no caso os impedimentos, hoje eles são tratados como causas suspensivas,
não impedem, mas afirmam que não devem casar as pessoas que encontrarem temporariamente nas circunstâncias mencionadas no artigo 1523 do Código Civil. A gente já até falou um pouquinho por alto sobre as causas suspensivas, né? E sobre as causas impeditivas, que é o 1521 do Código Civil. Gente, o que vocês têm que ter em mente que impedimento é diferente de incapacidade. O incapaz, ele não pode se casar. Existe um obstáculo intransponível, falta de legitimação. Então, ele não pode casar em hipótese nenhuma, ele é incapaz, tá? Impedimento é igual preservar, eugenia, pureza da raça e moral familiar. É isso que quer dizer o artigo 1521. Tá? Mais precisamente o inciso 1º e 5º do Código Civil, né, que são os parentes consanguíneos por afinidade ou adoção. Vamos dar uma lida no 1521, inciso 1º e 5º do Código Civil. Vamos lá. Não podem casar. Inciso 1º. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Inciso 5. O adotado com o filho do adotante. Então, isso é uma forma de impedimento. A lei proíbe esse tipo de casamento com base na moral familiar, na pureza da raça, né? Por causa que eu não posso casar com meu filho. Onde já se viu casar com meu ascendente, meu descendente, e inclusive aquela pessoa que eu adotei, né? Então, é com base na moral familiar que eu não posso casar, tá? Que esses artigos foram criados, esses incisos, melhor dizendo, né? No 1521, inciso 6º, ele não permite o casamento de pessoas já casadas, a união com raízes ou a união com raízes no crime, né? Isso também prevalece a monogamia, né? O 1521, inciso 6º, olha lá, não podem casar, inciso 6º, as pessoas casadas. Então, aqui eu tenho a prevalência da monogamia, né? Bom, tem 3 categorias, o 1521 ele fala, né? Se a gente for analisar o 1521, que fala sobre os impedimentos, né? A primeira categoria é o impedimento resultante do parentesco, e aí a gente está falando dos incisos de 1 a 5. Se a gente for parar para analisar os impedimentos de consanguinidade entre ascendentes e descendentes, e entre os colaterais até o 3º grau, isso está incluído nos incisos de o primeiro inciso e o inciso 4º. O impedimento de afinidade abrange os afins em linha reta, que trata o inciso 2º, e os impedimentos de adoção, que são os incisos 3º e 5º. Então, quando eu falei para vocês que existem 3 categorias de impedimento, a primeira delas é o impedimento resultante de parentesco, tá? E aí eu citei para vocês esses impedimentos que tratam sobre o impedimento de consanguinidade, inciso 1 e 4º, impedimento de afinidade, inciso 2º, impedimento de adoção, inciso 3º e 5º. Ainda nesse primeiro item, nós temos o impedimento resultante do casamento anterior, que trata do inciso 6º, e o impedimento decorrente de crime, que é o inciso 7º. Esse a gente ainda não leu. Vamos lá, inciso 7º. Cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio por tentativa de homicídio contra o seu consorte. Tá? Então, aqui também que eu estou tratando de crime, é um impedimento, né? Se o cônjuge que sobreviveu, ou seja, digamos que houve uma tentativa de homicídio, ele sobreviveu e eu quero casar com esse suposto assassino, né? Então, aqui também existe um impedimento.
Bom, faz parte do primeiro item que eu falei para vocês, impedimento resultante de parentesco, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre os impedimentos resultantes do parentesco. Quando a gente fala de parentesco, nós estamos falando também de consanguinidade, afinidade e adoção. Vamos por partes, né? Consanguinidade. Não podem casar. Artigo 1521, inciso 1º e inciso 4º. Inciso 1º, ele fala os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil. O inciso 4º, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau. Existe aqui uma proteção de filiação, se a gente for analisar. E aí a gente vai lá para o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos dar uma lida no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos lá, 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Os filhos, havidos ou não, da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, isso aqui é o fundamento desse impedimento, é justamente por conta da filiação, essa proteção de filiação, né? Eu não posso casar com meu irmão, nem unilateral, nem bilateral, nem demais colaterais até o 3º grau, então, em hipótese nenhuma, eu não posso casar, porque existe uma proteção da Constituição Federal aí, tá? O Código Civil, ele não admite núpcia incestuosa, né? O casamento entre parentes próximos pode causar nascimento de filhos defeituosos, e é por causa disso que existe essa proibição de casamento com irmãos, tá? Porque pode nascer filhos defeituosos, né? E isso gera, no caso, um problema perante a sociedade. Então, vamos voltar lá em cima, quando eu disse para vocês que a base desses impedimentos é a raça pura, né? Muito bem. O 1593 do Código Civil, ele fala sobre o impedimento resultante de parentesco civil existente entre adotante e adotado. Justifica devido à adoção imitar a família, no caso, né? Eu tenho antigamente, lembra que a gente falou em sala de aula da família que era considerada família legítima, que era aquela derivada do casamento, né? Que essa era a única família que era considerada. Nós sabemos que hoje isso não existe mais. Hoje nós temos vários tipos de famílias, inclusive nós vimos na sala de aula, até desenhei para vocês, lembra? E aí, hoje nós temos um dos tipos de família, que é a família adotiva, né? Então, essa família adotiva, eu posso considerar que ela imita a família tradicional, né? Existe aí uma moralidade familiar. Vamos ler o 1593, o que ele fala. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Tá vendo só? Então, quando eu falo de parentesco, eu não estou falando só de consanguinidade, eu estou falando também da forma civil, que é a forma adotiva, né? Irmãos somente por parte de mãe são considerados irmãos uterinos e eles também não podem casar. Tá? Irmãos
somente por parte de pai, são considerados irmãos consanguíneos, também não pode casar, tá? Então, esse impedimento, ele vai até o 3º grau de parentesco. Então, eu não posso casar até o 3º grau. O Decreto-Lei 3.200 de 1941, ele permite o casamento entre tios e sobrinhos, que isso é o 3º grau, tá? Então, assim, o Código Civil, ele impede até o 3º grau, mas eu tenho esse decreto 3.200 de 1941, que ele permite o casamento entre os tios e sobrinhos, desde que eles sejam submetidos a exame pré-nupcial. Como assim? Dois médicos precisam ser nomeados pelo juiz, e o resultado dos exames que esses 2 médicos vão submetê-los precisa ser favorável. Aí, sendo favorável, o juiz pode conceder o casamento entre tios e sobrinhos. Aqui até o 3º grau, tá? Quando a gente fala de primos é o 4º grau, então não envolve aí essa situação, tá? Então, o Código Civil, ele proíbe, mas eu tenho o decreto que me dá essa brecha, onde permite o casamento entre tios e sobrinhos, desde que seja feito o exame pré-nupcial, tá? Então, como eu falei, primos podem casar, porque eles são colaterais de 4º grau, tá? Muito bem. Outra situação também que a gente vai tratar, que a gente já falou, dos impedimentos resultantes de parentesco, a gente falou sobre a consanguinidade. Vamos falar sobre a afinidade. Lembrem-se que a afinidade é o princípio mais importante do direito de família. E aí, quando a gente fala em afinidade, a gente pode abranger aí o inciso 2º do 1521, que fala sobre os afins em linha reta, né? Os afins em linha reta. Parentesco por afinidade é o que liga um cônjuge ao companheiro, aos parentes do outro, né? Seja casamento, seja união estável. Aí a gente dá uma lida lá no 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade, né? Então, quando eu me caso, né? Quando me caso com o meu cônjuge, no caso com o meu marido, automaticamente eu levo comigo todos os parentes dele, né? E isso é um grau de parentesco por afinidade. Então, eles passam a ser meus parentes por afinidade, tá? A proibição refere-se apenas à linha reta, mesmo que haja a dissolução do casamento. Como assim? Viúvo não pode casar com a enteada, nem com a sogra. Isso também tem previsão no 1595, parágrafo 2º. Vamos ao 1595, parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, tá? Então, assim, na linha reta, mesmo que a pessoa tenha falecido, não vai se extinguir o impedimento, tá? Então, o viúvo não pode se casar com a enteada, não é porque a mãe dela faleceu, no caso, a mãe da menina faleceu, que o viúvo vai poder casar com ela, e nem com a mãe dela, a sogra, né? Aí é caso, gente. Há casos de gente que quer casar com a sogra. Existe, né? Bom, a afinidade na linha colateral não é empecilho para o casamento, tá? A gente está falando de linha reta. Então, o cônjuge viúvo ou divorciado, ele pode casar com a cunhada, tá? Com a cunhada pode, tá? Não pode com a enteada nem com a sogra, mas com a cunhada pode.
O 1595, ele incluiu o companheiro no rol dos parentes por afinidade, né? Isso a gente fala por causa, se for dissolvida a união estável, ele também não pode casar, digamos, com a filha da ex-companheira dele. Então, não é permitido ele casar, porque a união estável, ela equipara-se ao casamento, né? A gente já falou sobre isso também. Então, o impedimento, ele também vai caber, ele também vai ser aplicado para a união estável. Terceiro tópico dentro dos impedimentos, né, por relação de parentesco, é a adoção. Não podem casar. Artigo 1521, inciso 3º e 5º. O adotante com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado com quem foi do adotante, e o adotado com o filho do adotante. É de ordem moral aí, gente. É igual respeito e confiança. A adoção, como eu já mencionei anteriormente, a adoção, ela imita a família. Então, não posso me casar mesmo que... Por quê? Lembra que a gente já tratou, já disse, que filho é considerado filho, independente se ele é adotado, se ele foi gerado, independente de como ele foi feito. Ele é filho. Lembrem-se do princípio da afetividade. No inciso 5º, quando ele menciona, né, o 1521, no inciso 5º, o adotado com o filho do adotante, aqui os contraentes, eles se encontram na posição de irmãos, por isso que eles não podem se casar, né? E aí eu volto lá para trás, quando a gente falou que filho é filho independente de como ele foi gerado, se ele foi por um grau de afinidade ou se ele foi através da consanguinidade. Bom, nós falamos sobre os impedimentos resultantes de parentesco. Vamos falar agora sobre o impedimento resultante de casamento anterior, tá? Bom, não pode casar. Artigo 1521. Né? Lembre-se que eu falei para vocês anteriormente, quando a gente falou um pouco por alto sobre os impedimentos, falei que o 1521 ele é uma obrigatoriedade da lei, uma proibição da lei. Não pode casar. É diferente das causas suspensivas, que é um conselho da lei, tá? Aqui é uma proibição da lei. Então, voltando, falando um pouquinho sobre o impedimento resultante a casamento anterior. Muito bem, artigo 1521, não pode casar. Inciso 6º, as pessoas casadas. Por quê? Porque a lei, ela combate a poligamia e prestigia a monogamia, quase que não sai, né? Então, ela combate a poligamia e vai prestigiar a monogamia, tá? O nosso país, ele é totalmente monogâmico, né? O impedimento, ele só desaparece após a dissolução do vínculo anterior, ou seja, através por morte, anulação, divórcio ou morte presumida do ausente. Então, assim, se eu comprovar que houve um término da dissolução do vínculo anterior, já não existe mais impedimento. Mas enquanto existe o vínculo, eu tenho impedimento e eu não posso casar. Um detalhe muito importante: o casamento religioso anterior não constitui impedimento. Quando a gente fala de casamento, a gente está falando de casamento civil. A gente viu na aula anterior, quando a gente falou de casamento religioso com efeito civil. Existe essa possibilidade, tá? Mas existem muitos casamentos que são somente casamentos religiosos e que não são com efeito civil. Aí eu tenho um problema, porque eu casei lá na igreja, ou casei lá no lugar de religião, no terreiro, seja onde for,
tá? Foi uma entidade, um sacerdote que fez o casamento, porém não tinha efeito civil. Então é só um casamento religioso e ele não constitui impedimento. Eu posso me casar no civil com outra pessoa ou com a mesma, tá? Por quê? Porque civilmente eu ainda não sou casada. Bom, falamos do impedimento de parentesco, falamos do impedimento resultante de casamento anterior. Agora vamos falar de impedimento decorrente de crime. É o que trata o inciso 7º do artigo 1521 do Código Civil. Vamos lá. Inciso 7º. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Bom, aqui quando a gente fala, abrange somente ao homicídio doloso, tá? Aquele que não tem intenção no caso, intenção de matar, né? Bom, para eu levar em consideração esse inciso, ele deve haver uma condenação. Caso haja a absolvição ou extinção de punibilidade, não existe impedimento. Só vai existir impedimento se houver a condenação, né? E se houver a absolvição ou extinção de punibilidade, aí eu não tenho impedimento, tá? Mas se houver condenação, eu tenho impedimento. Isso também vai se aplicar para a união estável, tá? Também vai aplicar para a união estável. Salvo engano, artigo 1723, parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente, tá? Então, é aplicado também à união estável. Bom, desrespeitado qualquer dos impedimentos que estão previstos no artigo 1521, o casamento ele é nulo, tá? Ele não tem validade, ele é nulo, né? Como assim? Eu vou entrar com uma ação de declaratória de nulidade de casamento, tá? Para poder que esse casamento seja considerado nulo. Bom, qual é a eficácia disso? A eficácia é ex tunc. Ela vai retroagir como se aquele ato nunca tivesse existido, ou seja, ele vai retroagir até a celebração do casamento. Ex tunc, tá? Lembram? Ex tunc, né? Ele retroage. Bom, vai retroagir até a celebração do casamento. Mas vai preservar todos os efeitos que foram produzidos durante a vigência do casamento, até o momento que ele foi declarado nulo. Eu não posso também apagar tudo o que aconteceu durante o casamento, né? Mesmo que aquele casamento não tenha validade, tá? Então, os efeitos eles vão prevalecer. Bom, terminamos, tratamos aí de impedimentos, tá? E vamos começar agora a falar sobre as causas suspensivas. A gente já falou um pouco por alto, mas vamos tratar mais a fundo sobre as causas suspensivas. Bom, as causas suspensivas são circunstâncias que suspendem a realização do casamento. Mas se caso sejam infringidas, não provocam a nulidade ou a anulabilidade. O casamento ele é apenas considerado irregular, sendo obrigatório o regime de separação de bens. Lembra que eu disse para vocês, quando a gente falou um pouco por alto sobre as causas suspensivas do casamento,
eu falei para vocês que o 1523, que tratava das causas suspensivas, ele fala sobre um conselho que a lei dá para as pessoas que se encontram naquela situação, mas que não era proibido casar. Mas se elas estivessem naquelas circunstâncias e viessem a casar, elas tinham uma sanção, né? Uma penalidade da lei, que era casar no regime de separação total de bens, né? Essa sanção a gente pode ver lá no 1641, salvo engano, inciso 1º. Vamos dar uma olhada. 1641, inciso 1º. Peraí, gente, que eu estou procurando. Procurem aí também. 1641, inciso 1º. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Inciso 1º. Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Então, é uma sanção que a lei dá se essas pessoas que estão nas condições do 1523 vier a casar, elas sofrem essa sanção, que é casar no regime de separação de bens ou separação total de bens. Por quê? Qual o objetivo disso? Proteger interesses de terceiros. Quem são esses terceiros? Bom, a gente pode falar da prole, que são os herdeiros do leitor anterior, né? Que para justamente evitar uma confusão patrimonial e uma confusão de sangue. Outro que eu quero proteger, que a lei quer proteger, é o ex-cônjuge, da pessoa que foi influenciada pelo abuso de confiança ou de autoridade exercido pelo outro, né? No caso de tutela e curatela, né? Então, a proteção é justamente para essas pessoas, né? Para o ex-cônjuge, para a prole, aquela pessoa que foi influenciada, né? Então, a pessoa que é tutelada ou curatelada, então a proteção é para elas. Quando a gente fala de confusão de patrimônio, para evitar, não deve casar. Aí a gente vai direto lá no artigo 1523, né? O viúvo ou a viúva que tiver filho com cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der a partilha dos herdeiros. Isso tem previsão lá no 1523, inciso 1º, tá? Olha só, se eu tenho partilha, eu vou evitar a confusão, tá? Mas se eu não tenho partilha, pode haver confusão. Agora, se eu não tenho filhos, ou se eu não tiver bens, eu não tenho restrição do 1523. O 1523, ele só vai se aplicar a mim se eu tiver filhos ou se eu tiver bens. Se eu não tenho filhos e não tenho bens, o 1523 ele não se aplica, tá? Inventário negativo, que é admitido por juízes, certidão negativa de bens, comprovação da inexistência, isso comprova a inexistência da causa suspensiva. Então, assim, eu posso solicitar ao juiz o inventário negativo ou uma certidão negativa dos bens para comprovar que não existe nenhuma causa suspensiva, que eu posso casar em qualquer regime, não necessariamente no regime de comunhão, de separação total de bens, tá? Bom, que o 1523 ele fala também, vamos ao inciso 3º. Inciso 3º. O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens do casal, tá? E aí eu vou até no parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas no inciso 1º, 3º e 4º deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge
e para a pessoa tutelada ou curatelada, no caso do inciso 2º. A nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Então, assim, se eu sou divorciada, né? Se eu estou me divorciando e eu tenho bens do meu casamento, houve a aquisição de bens. Dependendo do regime que eu casei, enquanto essa partilha não for decidida, isso pode influenciar. Por isso que se eu não tiver partilha decidida no divórcio, eu preciso, se eu for casar, eu vou ter que casar no regime de separação total de bens. Lembrando que isso também vale para a união estável, tá? Como eu falei para vocês, a união estável, ela equipara-se à união, ao casamento, tá? Bom, a gente viu os itens que tratam sobre a confusão patrimonial, mas aqui no 1523 a gente também tem situações em que trazem uma confusão de sangue, né? Bom, o inciso 2º do 1523, vamos lá, ele fala: a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Bom, isso é somente para a mulher, tá, gente? Esse inciso, ele não se aplica ao homem, ele só se aplica à mulher. Por quê? Para evitar dúvida quanto à paternidade. Ah, professora, nos dias de hoje a senhora vem me falar que eu não posso casar só 10 meses depois, por causa, senão eu posso ter dúvida de quem é o pai do meu filho? É claro que nós sabemos que hoje, né, tem os testes de paternidade, tem como comprovar se está grávida ou não. Nós temos vários recursos hoje que nós podemos aplicar aí, tá? Mas a lei determina e aí nós temos que comprovar. No caso, eu preciso provar ou através do nascimento de filho, ou provar que eu não estou grávida, que não existe uma gravidez através de teste de gravidez. Também posso comprovar caso de aborto, que houve um aborto, né, no caso, né. Posso também impotência, né, impossibilidade física de coabitação entre os cônjuges, não existia mais. Então, tudo isso eu posso comprovar. Se eu comprovar, eu não preciso esperar os 10 meses. Acontece que a lei é antiga, como eu falei para vocês, né? Então, a lei ela prevê. Então, se eu não tiver comprovado que não existe filho, que não existe essa hipótese, não tem como, eu tenho que esperar os 10 meses, tá? Isso quando a gente fala de consanguinidade. Agora, a gente também tem o 1523, ele também fala no inciso 4º sobre a tutela e a curatela. Vamos lá, 1523, inciso 4. Não devem casar o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Muito bem. Aqui, gente, é preciso afastar a coação moral exercida por pessoa que tem ascendência e autoridade sobre o incapaz. Porque se a pessoa é tutelada ou curatelada, a gente está falando de um incapaz. Então, existe a restrição aqui, ela não é absoluta, é claro, né? Ela pode ser afastada desde que seja provado a inexistência do prejuízo para a pessoa tutelada ou curatelada, que isso é o que fala o parágrafo único do 1523 que lemos há pouco, né? Então,
Enquanto eu for tutor ou curador de alguém, eu não posso casar com essa pessoa, aliás, ou melhor, eu não devo casar com essa pessoa. Mas se eu vier a casar, eu preciso casar no regime de separação total de bens, tá? Bom, os impedimentos e causas suspensivas, né, eles devem ser opostos em declaração escrita e assinada. E é claro que eu preciso comprovar, eu preciso provar aqueles fatos que eu estou alegando. Eu preciso provar as causas impeditivas e as causas suspensivas daquilo que eu estou alegando. Não adianta eu alegar só de boca, eu preciso comprovar, tá? O 1529, ele fala, vamos ver o 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Então, eu não posso simplesmente chegar lá no juiz e dizer, olha, esse casamento não pode acontecer, porque eu acho que ele é casado, ou ele é casado sem comprovar que ele é casado, e assim sucessivamente, tá? Eu preciso alegar aquilo que eu estou afirmando. Bom, quando tem a habilitação ou a celebração do casamento, se for proposto um impedimento ou uma causa suspensiva, o casamento ou a celebração do casamento, ele é imediatamente suspenso. Imediatamente. Por quê? Porque vai prosseguir, ele só vai prosseguir após o julgamento, porque vai ser levantado, vai ser analisado se há mesmo impedimentos ou causas suspensivas. O que vocês precisam ter em mente que o impedimento ele é diferente de causa suspensiva. Volto a falar. Impedimento é uma proibição da lei. Causa suspensiva é um conselho da lei. Tá? E isso tem previsão no Código Civil. Quando a gente fala no 1521, que fala dos impedimentos, a gente fala não pode. E nas causas suspensivas, no 1523, a gente fala não deve. Tá? Quando a gente falar do 1521, que trata dos impedimentos, eles devem ser opostos na habilitação do casamento até a celebração, por qualquer pessoa capaz, ou seja, por qualquer agente capaz, por qualquer pessoa que tenha 18 anos completos. Eles podem dar entrada nos impedimentos daquele casamento que foi solicitado os requisitos de habilitação, né? Ele pode ir lá. Então, quando é que eu vou dar entrada nesses impedimentos? Da habilitação do casamento até a celebração por qualquer pessoa capaz. Bom, e aí o que vai acontecer? Tá? O juiz e o oficial de registro, eles vão verificar o impedimento e, se caso for comprovado, eles vão declarar de ofício. Isso trata no 1522. Vamos lá. 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Se o juiz ou o oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Então, da habilitação do casamento até a celebração, pode ser oposto impedimento por qualquer pessoa capaz. O juiz ou oficial do registro reconheceu o impedimento, ele declara de ofício, tá? Ele precisa declarar. Mesmo com o impedimento, o casamento se realizar, poderá ser decretada a nulidade a qualquer tempo. Isso por iniciativa de qualquer interessado ou do Ministério Público. Isso está no 1549. A decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público.
Bom, quando se trata das causas suspensivas previstas no 1523, isso só vai interessar apenas a família, tá? A lei restringe a legitimação para parentes em linha reta e aos colaterais em segundo grau, seja consanguíneos, sejam afins ou por afinidade, tá? 1524, vamos lá. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Observem que aqui nem o Ministério Público pode fazer alegação de causas suspensivas. Ele pode fazer lá nos impedimentos. Nos impedimentos, o Ministério Público ele pode alegar o impedimento, mas na causa suspensiva, somente os parentes podem opor, tá? Somente eles podem alegar as causas suspensivas. Parentes, entre aspas, parentes em linha reta e os colaterais até o segundo grau, seja eles consanguíneos ou por afinidade, tá? Bom, as causas suspensivas elas podem ser opostas por escritos e com prova do alegado, conforme dito no 1529 do Código Civil, no curso do processo de habilitação até o decurso do prazo de 15 dias da publicação dos proclames. Lembre-se que observem que é diferente, tá? Impedimento da habilitação até a celebração do casamento. Causa suspensiva da habilitação até os 15 dias da publicação dos proclames. Então, não vou até a celebração, tá? Eu paro, quando eu falo de causas suspensivas, eu paro na publicação dos proclames. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas, de qualquer forma, estou à disposição para as perguntas sobre impedimentos e causas suspensivas. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau!